Observe a representação a seguir, em que os círculos brancos representam uma espécie química, molécula ou íon molecular, e os círculos coloridos outra. Essa representação pode ser corretamente associada a... Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiramente, a gente tem aqui no nosso círculo branco, né, uma substância qualquer, uma molécula ou íon, como ele já disse, e a bolinha azul, uma outra substância também, molécula ou um íon qualquer. De modo que, o que aconteceu nesse primeiro momento aqui? Percebam que essa espécie branca está se ligando à espécie azul. E depois, olha só, as espécies ligadas continuam ligando-se entre si, ou então também com outras partes de outras ligações, tá? Então, vamos analisar cada uma. Na verdade, a gente já podia mais ou menos matar, tá? Só por essa parte inicial. Mas vamos analisar uma por uma. Olha, na letra A, combustão de um hidrocarboneto com oxigênio em fase gasosa. O que está acontecendo aqui? Para ser combustão, a gente tinha que formar, já que ele está falando de combustão, de um hidrocarboneto, os produtos da combustão tinham que ser CO2 e água. Se a gente pensa na questão das moléculas, a molécula de água ela teria este formato, a molécula de CO2 teria esse formato. Então, pensando em representações de modelo de moléculas, né? A molécula de CO2 teria que ser algo mais ou menos assim, e a molécula de água algo mais ou menos assim, né? E a gente vê que não tem essa representação lá. Muito menos, se a gente analisa o terceiro desenho, no terceiro desenho percebam que as espécies formadas no segundo desenho começam a se ligar uma com a outra. E o CO2 não se liga com a água, tá? Ele não interage com a água após a reação de combustão. Então, de cara, a gente elimina a letra A. A letra B, que no caso, gente, é a resposta, né, formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros, eu teria, por exemplo, o meu monômero, que é a bolinha branca, ligando-se ao meu monômero da bolinha azul e formando a minha cadeia polimérica, né? Então, aqui nós temos cadeias poliméricas sendo formadas, lá no desenho 2. O que poderia ser? O que essa representação no terceiro desenho poderia estar representando? A ligação de polímeros entre si, né, aumentando ainda mais a cadeia do meu polímero. Ou então, o que a gente pode pensar nisso daqui? A ligação de um polímero com outro, a gente pode pensar sendo uma ligação cruzada. Ou seja, do primeiro para o segundo desenho, a formação de polímeros, e do segundo para o terceiro, um polímero se ligando a outro por ligações cruzadas. Sejam elas ligações mesmo, ou sejam elas interações. Tá? Por exemplo, numa proteína, né? Quando os aminoácidos vão se ligando nas ligações peptídicas e formando o meu polímero, lembra que depois daquela proteína começa aquela forma de enovelamento, que seriam as ligações cruzadas, né? Que é o que pode estar sendo representado aí no terceiro desenho. Então, resposta letra B. Letra C, fusão de uma mistura de dois sais com o aumento da temperatura. Se for para fundir, não era para estar formando interações, e sim quebrando. Letra D, solidificação da água pura com diminuição da temperatura. E olha, a solidificação da água forma cristais hexagonais perfeitos. E percebam que o terceiro desenho aqui, eu não estou formando formas perfeitas. Tá? Todas as substâncias no estado sólido elas têm um arranjo cristalino característico. Forma-se um cristal perfeito. No caso da água, né, seria aquele cristal hexagonal perfeito. E o nosso terceiro desenho, ele não é uma repetição de estruturas perfeitas, tá? Percebam que ele é meio que amórfico. E na letra E, produção de anéis aromáticos em solvente orgânico. Isso aqui também não é a representação de anéis aromáticos perfeitos, tá? Então, resposta letra B.